A paz do Senhor Jesus a todos. Uma boa tarde, né? Estou gravando aqui à tarde e eu espero que você do outro lado, né, esteja bem, debaixo da graça e da proteção do nosso Senhor. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Estou aqui todas as manhãs com o devocional da manhã e também todas as noites com a meditação da noite. E a partir de hoje, todas as quintas-feiras, né, estaremos trazendo um estudo, né, sobre algum livro da Bíblia Sagrada. E como me foi solicitado, né, por alguns seguidores, irmãos, nós estaremos fazendo esse nosso primeiro estudo sobre o livro de Jó. Quero dizer para os irmãos que eu não sou teóloga, né? Mas sou uma serva do Senhor que amo a palavra de Deus e que procuro me esmerar, né? Para poder aprender cada vez mais, né? Um pouquinho da palavra do Senhor. Então eu espero poder contribuir aí, né? Para o seu crescimento espiritual. E hoje, então, nós estaremos dando início ao nosso estudo, né? Eu trarei, né, coisas concernentes, né, ao livro, né, de Jó, em acordo, né, com algumas pesquisas que fiz sobre o livro e também, né, trazendo sempre para a nossa vida prática também um aprendizado. Amém, meus irmãos? Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu quero fazer uma oração. Eu convido você a orar comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. Muito obrigada por tudo, obrigada por nossa saúde física, por nossa saúde espiritual. Obrigada por cada irmão, cada irmã que estará lá do outro lado ouvindo, Pai, essa mensagem. Que essa mensagem possa trazer edificação às vidas, meu Deus, em nome de Jesus. Peço-te perdão pelos meus pecados e que o Senhor a cada dia possa me dar sabedoria para eu transmitir a santa palavra do Senhor e que o Senhor repreenda todo o mal, tudo aquilo que vem para atrapalhar, meu Deus, a nossa gravação também, que o Senhor repreenda, Pai, que o Senhor abençoe, que tudo venha dar certo, em nome de Jesus. Consagramos ao Senhor esse estudo para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Peço desculpa que hoje tem um cachorrinho aqui em frente de casa que está latindo bastante da vizinha. Mas vamos dar graças a Deus por tudo, né, irmãos? Então vamos lá iniciar o nosso estudo. Bom, meus irmãos, eu acho que cada um de nós algum dia, algum tempo da nossa vida, ou de repente você está passando por esse tempo agora, cada um de nós já se sentiu, né, assim como Jó se sentiu depois que iniciou ali a tribulação, as tribulações, né, na vida dele, as tão grandes tribulações, né, que ele atravessou. E eu creio que cada um de nós também um dia, né, conforme eu disse, se sentiu como Jó, né, tendo assim uma autopiedade, né, de si próprio, achando que só você ou eu, de repente, né, que só eu estaria passando, né, por aquela situação. Por que eu digo isso, irmãos? Porque muitas pessoas, né, inclusive tem até alguns ditos populares, né, que falam, eu tenho que ter paciência de Jó, não é verdade? Então, assim, de uma forma generalizada, a maior parte das pessoas tem Jó como um homem paciente, que soube esperar a sua vitória, né, com paciência no Senhor, e que não reclamava, que não murmurava. Por quê, né? Que muitas pessoas acham isso e tem até essa questão do ditado, né? Porque as pessoas, de repente, conhecem só ali a introdução do livro de Jó.
né? Mas não conhece ali todo o contexto, não conhece ali o que se passou a partir da prova, né? Da tão grande prova, né? Que ele atravessou. E aí, irmãos, então, essas pessoas acham, né, que Jó era paciente, somente paciente, né? Mas a gente, no decorrer do nosso estudo, a gente vai ver, né, que não foi bem assim, né? Jó era um ser humano como eu e você, né? Então, há dias em que a gente está, né, com a nossa fé lá em cima, né, confiante e ali alegre nas tribulações, obedecendo a palavra de Deus, né, que nos manda estar alegres, né, glorificarmos nas tribulações, mas há dias em que a gente tá lá embaixo, né, e aí a gente começa a achar que somente nós temos problemas, que só a gente que atravessa por aquela situação. E muitos falam: ah, mas eu sou servo de Deus, eu não poderia estar passando por isso. E aí, irmãos, eu creio que nós iremos aprender muito com essa história, né? Com esse livro de Jó. Nós vamos entender, né, que Deus, ele é Deus. Aleluias, né? E que nenhum de nós, né, deve questionar o Senhor acerca de qualquer coisa da nossa vida. Porque ele, sendo Deus, ele sabe de todas as coisas, ele tem todo o poder em suas mãos. Ele sabe dos propósitos que ele tem para a nossa vida, né? Assim como ele tinha para a vida de Jó, e a gente vai aprender no decorrer desse estudo, né? Desses capítulos, né? Que nós vamos passar. Aleluias. Mas uma coisa a gente pode ter a certeza, que a gente se assemelha a Jó, né? É nessa questão mesmo de ter essa autopiedade, de se achar coitado, né? E você vai ver que Jó, em vários momentos, ele teve esse sentimento, irmãos, de autopiedade, né? De achar que ele era um coitado, que não merecia mais nada, né? Que maldita a hora que ele tinha nascido, porque Jó era ser humano, né, irmãos? Então vamos lá. Bom, eu fiz aqui um resumo, né, que eu vou estar passando para os irmãos sobre, né, um resumo do livro. A mensagem do livro pode nos ajudar nos momentos em que estamos cercados de problemas, sem saída, pois nos faz entender que existe um Deus no céu, né, que está no controle de tudo, de todas as coisas. E aí, olha, resumindo aqui o livro de Jó, fala o seguinte: vários detalhes no livro de Jó indicam que os fatos narrados ocorreram num contexto patriarcal, né? Quer dizer, lá atrás, né, irmãos? Lá naquele primeiro, como é que eu vou dizer? Naquele primeiro momento, né, do povo de Deus sendo formado, né, as nações sendo formadas. Então, olha, a riqueza de Jó, o tópico 1 aqui em relação a esse contexto. A riqueza de Jó, ela é medida em gado, né? Então, quer dizer, da mesma forma como foi medido o patrimônio de Abraão e de Jacó, né? Então, o patrimônio de Abraão e Jacó também foi medido por essa questão, né, da quantidade de gado que tinha. Então, por isso que os historiadores entenderam que o livro de Jó, né, ele vem desse contexto patriarcal, né, lá desse início. Esse é o primeiro ponto, né, que se assemelha, né, com a questão, né, de Abraão e de Jacó. Aí o segundo ponto, quando diz lá no livro de Jó, lá no capítulo 1, versículo 15 ao 17, aliás, versículo 15 e 17, que os sabeus e os caldeus, né, são retratados como saqueadores nômades, indicando uma data bastante remota, né, quer dizer, bastante antiga, né, que quando tinham esses acontecimentos com esses povos, né, então quer dizer, traz, né, ali uma crença de que
isso tudo aconteceu, né, com Jó numa data bastante remota, né, bem antiga, por conta dessa situação aqui dos sabeus e dos caldeus. Então já temos 2 pontos, né, que indicam que o livro de Jó vem desse contexto patriarcal. E aí tem outro ponto também que, né, faz referência a esse contexto patriarcal, que é a expressão hebraica para peça de dinheiro. Lá em Jó 42:11, se cita, né, essa situação aqui, essa expressão, né, melhor dizendo. Deixa eu só abrir aqui, meus irmãos, para eu mostrar para vocês. Em Jó 42, eu devia ter deixado aberto, né? Não deixei, tá demorando a abrir. Quando a gente tá com pressa, né? Jó 42, peraí que agora já achei o livro de Jó 42:11. Você também pode acompanhar aí comigo, tá? Diz assim, olha, deixa eu ver se é o 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Né? Então, essa expressão peça de dinheiro também se denota, né, que era lá do período patriarcal. Então, assim, a palavra de Deus como um todo, irmãos, ela se comprova, né? Então, os estudiosos, os historiadores, né, que foram responsáveis, né, por poder juntar, né, todos os livros ali para informar a Bíblia, né? Então, eles comprovavam nessas situações. Então, aqui, né, é uma outra situação em que se denota, né, que Jó vem desse período patriarcal. Então, nós já vimos 3 situações, né, que traz essa quase que comprovação, né? Um outro ponto é que lá em Jó 1:5 fala também sobre a questão, olha, de ele ser um sacerdote sem ser sacerdote. Olha só. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente, né? Então, ali ele exercia, né, o papel de um sacerdote, porque a gente sabe, né, que eram os sacerdotes que podiam, né, no caso, oferecer os sacrifícios a Deus. Então, e isso também advém, né, desse contexto patriarcal. Então, olha, várias coisas, né, que praticamente comprovam, né, que Jó é desse tempo. A longevidade de Jó é coerente com o tempo de vida dos patriarcas, né? Lá em Jó 42:16 fala, né, a questão, né, do tempo que ele viveu, ó. E depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos, aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então, também, né, nessa época, né, nesse período patriarcal, se vivia, né, essa quantidade de anos. E para finalizar essas comprovações, né, de que Jó vem, né, desse período patriarcal, é em relação à preferência nas seções poéticas pelo nome divino El Shaddai, ao invés de Yahvé. Então, isso também pode ser um indicativo de um período anterior ao Êxodo. E aí, irmãos, né, nesse primeiro momento aqui, nesse resumo, só para a gente entender, né, um pouco de quando é esse livro, de quando é essa história, né? Então, tudo dá-se a crer
que é nesse período patriarcal antes do livro, né, antes da situação do Êxodo, da saída, né, ali do povo de Deus do Egito. E aí, olha, o texto também indica que os acontecimentos de Jó ocorreram na terra de Uz, Jó 1:1. Mas essa localidade é desconhecida. Como Jó era a pessoa com maior poder aquisitivo do Oriente, ele parece ter se instalado à margem leste do Rio Jordão, porque era nessa parte, né, em que se instalavam as pessoas mais abastadas, que tinham muitas riquezas, né? Ele provavelmente Uz ficava na Síria ou na Mesopotâmia ocidental, mas tudo isso são conjecturas, né? Não se sabe ao certo, né? Porém, a maioria dos autores, olha só, crê que Uz ficava próxima a Edom, porque muitos dos nomes próprios no livro de Jó aparecem na genealogia de Esaú, pai dos edomitas. Então, irmãos, conforme a gente falou, né, a Bíblia ela é toda interligada, né, irmãos? Então, as pessoas que estudam, né, e estudaram a palavra do Senhor, elas vão ali fazendo, né, as relações entre um fato e outro. Então, conforme a gente viu, ninguém sabe ao certo, né, onde era Uz, mas acreditam-se que era nessas regiões aqui que a gente acabou de falar, né? A maioria dos autores acredita que ficava próxima a Edom por conta, né, dos nomes próprios que tem aqui no livro de Jó, que eram nomes, né, que aparecem também na genealogia de Esaú, pai dos edomitas, tá bom? Então, aqui nós estamos ainda no resumo do livro. Daqui a pouco nós vamos entrar, né, no livro para a gente falar, né, dentro dos capítulos. Então, esse estudo é para quem gosta de estudo, tá, irmãos? Não é um devocional, né, que é algo bem breve. Então, eu espero que você continue aqui comigo. É só um dia por semana e você pode deixar aí também, né, nos comentários aquilo que você tem, o que você aprender com o livro, né? E aquilo que de repente você quiser perguntar, se eu não souber te responder, eu vou pesquisar para te responder. Como eu disse, né? Eu não sou teóloga, né, irmãos? Então, que os irmãos possam compreender. Bom, a estrutura básica do livro de Jó consiste em prólogo, né, que é ali todo aquele início, o capítulo 1 e o capítulo 2, e um epílogo, que é o capítulo 42. Em prosa, perdão, e um epílogo em prosa, quer dizer, em conversa, e o final em poesia, né? Então, esse livro, ele tem essa divisão, né? O epílogo, o prólogo e o epílogo em prosa e no final em poesia. No prólogo e no epílogo, Jó é apresentado como um santo, entre aspas, tá? Quer dizer, um homem reto, temente a Deus, que suportou o sofrimento com paciência e honradez. É o que a gente iniciou a nossa conversa aqui, né? Muitos pensam, né, que ele era só, né, dessa forma mesmo. Aí, por outro lado, na parte mais poética, Jó é apresentado como alguém desesperado pela falta de explicação para seu sofrimento, imerecido, né? Aí é lá em Jó 9, do 1 ao 3 e também no 13, 21. Segundo alguns estudiosos, essas diferenças indicam que as duas partes foram escritas separadamente, por autores diferentes, mas isso são conjecturas, não é nada provado, né? São coisas que eles supõem, né, por conta dessa situação, né, de Jó naquele primeiro momento ser apresentado, né, como um homem reto, temente a Deus, né, e verdadeiramente ele era mesmo, né? Mas, e também assim, como um homem que suportou, né, todo o sofrimento, mas depois a gente vai ver
que ele tinha sim, né, sentimentos comuns a qualquer homem, né, onde ali a sua fé ficava abalada, onde ele queria, né, explicações por conta da situação que ele estava atravessando. Então, mediante esse paralelo, né, de ideias, acredita-se, né, que foram pessoas diferentes, né, que comporam ali o livro de Jó, né? Mas conforme eu estou dizendo, irmãos, isso são suposições, tá? Ninguém sabe ao certo. E aí, olha só, entendemos que as contradições entre o Jó paciente e o impaciente contribuem para a mensagem central do livro. Qual será essa mensagem central do livro? A mensagem central, irmãos, é que Jó era um ser humano de verdade, né? Como eu e você, né? Ele não era ali, olha, Deus, né? O único que a gente sabe que nunca pecou é nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, o nosso Deus, né? Então ele era como eu e você, cheio de incertezas, né? Uma hora tá lá em cima com a fé lá em cima, outra hora tá com a fé no meio, outra hora tá com a fé lá embaixo. Então essa, irmãos, é a ideia central do livro. Eu creio que o Senhor, né, ele quis que esse livro, né, que essa história de Jó ficasse ali, olha, na Bíblia Sagrada, para que eu e você tivéssemos essa certeza, né? E também não colocássemos um peso muito grande sobre nós, onde a gente às vezes, né, acha, poxa, eu não poderia estar pensando assim, eu não poderia estar me sentindo assim, eu sou filho de Deus, né? Eu sirvo a Deus, e muitas vezes a gente fica até se sentindo culpado, né? Eu creio que Deus permitiu que esse livro, né, essa história de Jó ficasse ali inscrita para a gente entender, irmãos, que nós somos dependentes do Senhor, aleluias, né? E que Ele está no controle de tudo e que Ele nos entende. Jesus veio a esse mundo, sentiu as nossas dores, aleluias, né? Ele experimentou as nossas dores, diz a palavra do Senhor. Então, Ele sabe, né? Quando a gente está precisando ali de um abraço dele, né? E Ele compreende com certeza as nossas lágrimas. Então você que está aí do outro lado, né? Jesus compreende, meu irmão. Não fica se sentindo culpado, né? Porque muitas vezes você acha que por ser servo de Deus você não deveria estar assim, né? Jesus compreende, o Senhor compreende a sua dor. Amém? E aqui, olha só. Jó teve lutas internas, dúvidas, emoções diversas, sentimentos, assim como eu e você tem. Aleluias, né? O livro de Jó